queridos, a abrir a palavra no Salmo 23. E nesta noite nós vamos ver algumas características do Senhor glorioso, do nosso Deus neste Salmo, e as implicações disso para a minha vida e para a sua vida. Salmo 23. Nós vamos fazer essa leitura a uma só voz. Salmo 23. Um dos salmos mais conhecidos. Até quem não tem muito compromisso com Deus, às vezes até cita esse salmo, né? Mas nós vamos ver verdades aqui maravilhosas, 10 características do Senhor neste salmo e suas implicações para a nossa vida. Leiamos o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amados, nós temos como tarefa, como igreja do Senhor Jesus, além de nos ajuntarmos aqui todos os domingos e nos outros encontros da semana, estudo bíblico, reuniões de oração, o encontro lá do seu PG, a nossa tarefa como servos de Deus é muito mais do que isso. A nossa incumbência, aquilo que nós recebemos do Senhor Jesus, é trazer mais pessoas para essa família da fé, para essa família do reino. Temos como premissa principal nós refletirmos a glória de Deus. O pecado que entrou na raça humana lá em Gênesis capítulo de número 3, ele destruiu esses propósitos e a visão. Por isso muitas pessoas hoje têm uma visão distorcida de quem é Deus, de quem nós somos. Se invertem os princípios e valores. Muitas pessoas querem ser como Deus. Muitas pessoas querem tomar o lugar de Deus. Muitas pessoas acham que o mundo gira em torno de si e querem viver a sua vida longe desse propósito. Mas o homem foi criado para a glória de Deus. O homem foi criado para exaltar a Deus. E nós somos chamados a fazer isso a cada dia, refletir essa glória, espalhar essa glória, convidar outros para participarem desse mover de Deus ao longo da história da raça humana e também no nosso dia a dia. Hoje, nós temos como tarefa chamar outros a isso. E este salmo é uma referência, não só foi na vida de Davi, mas ele é referência para a nossa caminhada hoje. Como vivermos num mundo tão conturbado, como vivemos diante de tantos desafios da nossa sociedade. O Salmo 23 vai nos ajudar quando nós olharmos nessa perspectiva de quem é o Senhor. E nós vamos então ver 10 aspectos desta glória do Senhor. O primeiro está na primeira expressão do Salmo 23, o Senhor. Que Senhor é esse? De que Senhor que Davi está falando? Davi está falando do Senhor Todo-Poderoso. É o Senhor soberano, é o Senhor que governa todas as coisas. É o Senhor que é citado lá em Êxodo, no capítulo 3, nos versículos 14 e 15, quando Moisés está ali naquela conversa com Deus, e Deus o chama para cumprir a tarefa. E qual era a tarefa de Moisés? Era ir até Faraó, era ir ao Egito, era falar com Faraó: olha, deixa o meu povo ir. Essa era a tarefa.
E Moisés então pergunta: em nome de quem que eu devo ir lá? E Moisés recebe a seguinte palavra de Deus: você vai chegar lá e vai dizer: o eu sou me enviou. O Deus soberano, o Deus incomparável. Não tem como pensar em outro Deus que não seja o Senhor, o eu sou. Não existem outros deuses. Outros deuses é uma figura criada na linguagem humana, porque só existe o eu sou. Então o salmista Davi começa esse Salmo 23 falando desse Senhor soberano. E esse Senhor não é um Senhor distante, é um Senhor pessoal. Apesar da sua grandiosidade, apesar da sua soberania, apesar dele ser o Elohim, apesar desse grande Deus, ele é um Deus pessoal. Porque a segunda expressão do Salmo, no versículo 1 ainda, é: o Senhor é o meu. E se você fizer uma continha aí, bem rápida, aqueles que são bons de português, se você procurar aí os pronomes meu, minha, eu, você vai ver que, dependendo da tradução, vai ter essa expressão entre 14 a 17 vezes. Alguém já fez essa conta para nós? Isso significa que o salmista tem convicção de quem é o Senhor. Apesar da sua grandiosidade, ele é o meu. Ele é o meu o quê? Ele é o meu pastor. Ele é aquele que cuida de mim. Ele é aquele que me sustenta. Então, em segundo lugar, a segunda característica, além de ser esse Senhor soberano, esse Deus soberano, ele é o nosso pastor. Pensa, você poderia ser cuidado por qualquer pessoa. E pode ser que o seu pai, a sua mãe, cuidou muito bem de você. Foi uma referência para você. Ou talvez você foi criado sem essa referência de ter um bom pai, uma boa mãe. Mas pense que apesar se a circunstância é favorável ou desfavorável, que você caminhou até aqui, nós temos um Senhor que é o nosso pastor. Se Ele é o nosso pastor, não tenho o que temer. Porque o pastor, o bom pastor, é aquele que cuida da ovelha. Pensa, nós temos o nosso Deus, o Deus soberano, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que governa todas as coisas. Ele é o meu pastor, Ele é o nosso pastor. E se Ele é nosso pastor, está tudo resolvido. Porque também, em terceiro lugar, Ele é o Deus provedor. Olha o que diz ainda esse versículo primeiro. Terceira característica desse Deus: nada me faltará. Olha que verdade maravilhosa, amados. Nada me faltará. Nada, é nada mesmo. Porque o Senhor vai prover tudo o que é necessário para nós. Não teremos falta de nada, porque esse Deus provedor vai me sustentar. Vire algumas páginas da sua Bíblia e no Salmo de número 78, os versículos 52, Salmo 78, versículo 52. Quando o salmista está contando a história do povo de Deus, do versículo 52 ao versículo 54, vamos ler juntos, 52 e 54. Fez como um rebanho, dirigiu com segurança e nada temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos, levou-os até a sua terra santa, até ao monte que a sua destra adquiriu. O Senhor, amados, é esse. O nosso Deus, esse Deus provedor, é esse Deus que cuida em todos os aspectos da caminhada. Veja que o salmista aqui no Salmo 78 vai dizer que esse Deus sustentou no deserto, não deixou que nada faltasse. Esse Senhor provedor, Ele cuidou para que os inimigos fossem derrotados.
Aqui quero abrir um parênteses, meu irmão. Não lute lutas pessoais com a sua força. Se porventura você se sente injustiçado em algo, não leve para o lado pessoal, coloque diante de Deus. Descanse em Deus, porque Deus cuida de todas as coisas. Deus sustenta na jornada. Deus provê a nossa caminhada. Os inimigos se levantaram contra o povo de Deus, e sempre eles foram derrotados. Louvado seja o Senhor, porque assim como Ele sustentou milhares de pessoas, Ele vai sustentar a minha e a sua caminhada. Lembre-se que o Senhor é o Deus provedor. Ainda tem um quarto aspecto, uma quarta característica desse Deus glorioso. Ele é digno de louvor e adoração. Esse Senhor, Ele é digno de toda adoração. Por quê? Olha aí na provisão do Senhor, versículo de número 2 do Salmo 23. Vamos ler juntos o versículo 2? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Olha só, amados, esse Deus, Ele vai cuidar, Ele vai sustentar, Ele vai direcionar a minha vida e a sua vida. Por isso Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Não tem outro que deve ser louvado e adorado que não seja o nosso Deus provedor. Mesmo que você tenha o alimento, você trabalhe para isso, você se esforce para isso, mesmo que você tenha ali o seu sustento, mas lembre-se que, se não fosse o Senhor que refrigera a nossa alma, se não for o Senhor que nos leva para junto das águas de descanso, que traz o repouso verdadeiro, o que seria de nós? Porque se esforçar e trabalhar e se dedicar não significa verdadeiro descanso e verdadeira provisão. Porque quantos estão aí riquíssimos, têm uma renda exorbitante, mas não estão satisfeitos com isso, não tem descanso na alma, não tem uma noite bem dormida, não tem paz no seu coração, porque o Senhor é aquele que vai cuidar de nós. Por isso o salmista diz no 3º versículo: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Deus tem compromisso com Ele mesmo. Deus tem compromisso com a verdade dEle, com a fidelidade dEle. Deus tem compromisso com a sua palavra, e ela jamais volta vazia. E esta palavra, ela jamais deixa de acontecer, porque o Senhor vai nos guiar em veredas justas, por causa do seu próprio nome. Versículo de número 4, vamos ler juntos? Ainda tu estás comigo, o teu bordão, o teu cajado me consola. Queridos, aqui neste versículo de número 4, nós ainda vemos verdades a respeito de Deus e características a respeito de Deus. A quinta verdade é que Ele é um Deus pessoal e é um Deus presente. Andar pelo vale. O que é andar pelo vale? Naquele período conturbado das caminhadas e das jornadas, principalmente quando eles iam enfrentar inimigos, era no vale que as lutas mais ferrenhas, mais difíceis aconteciam. Eram nos vales, onde os exércitos se encontravam, onde a luta era mais renhida. Ali era o lugar difícil. E quantas vezes nós também usamos essa expressão: meu irmão, estou passando por um vale, estou passando por um deserto,
estou passando por uma situação difícil, mas o salmista se lembra desse Deus, que é Deus pessoal, é um Deus presente, porque ele lembra, ainda que, não é que ele, naquele momento, especificamente estava passando, mas ele está dizendo, ainda que eu passe por esse vale da sombra da morte, ou seja, parece que não há solução, parece que não há saída, parece que eu serei derrotado, parece que a minha vida vai ser sucumbida por tantas coisas que estão me sufocando, mas não temerei. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Além de ser o Deus pessoal, a quinta característica, Deus presente, em sexta característica, Ele é o Deus provedor. Por quê? Versículo 4, a parte B, porque tu estás comigo, o teu bordão e a tua vara me consolam. Se eu olhar para a vara, no sentido só da vara, talvez você se lembre do seu pai que desceu uma vara em você. Alguns estão rindo aí, né? Mas essa vara pode ter sido boa, mesmo que na hora foi dolorido, mesmo que na hora, talvez essa correção foi sofrida para você, mas valeu a pena. A vara do Senhor é melhor ainda. A tua vara me... Como assim, Natanael? Parece uma incoerência. Vara que consola? Sim. Esta vara vai nos direcionar na caminhada certa e vai mostrar a ação de Deus, como que Deus age e como Deus trabalha não só na nossa vida, nos moldando conforme o caráter dele, mas também ele jamais vai perder as rédeas da história. E o salmista aqui, ele está mostrando não a ação da vara de Deus, o cajado de Deus na nossa vida, mas também na vida dos inimigos, daqueles que se levantam. Aí sim, esta vara tem um sentido de juízo. Salmo de número 2, versículo de número 9. O Salmo 2, versículo 9 vai dizer, com vara de ferro as regerá e as despedaçará como um vaso de oleiro. O salmista, no Salmo 2, versículo 9, vai falar dessa vara que vai despedaçar, que vai governar, justamente porque nações, povos, governos se levantaram contra quem? Contra o Senhor dos exércitos, contra o Deus Todo-Poderoso. Então, qualquer injustiça que qualquer governante esteja fazendo ao redor deste mundo, ou na história da raça humana, assim eles agiram, mas aqueles que se levantaram contra Deus, o seu poder foi desfeito. Eu te pergunto, onde está o Império Romano, que matou milhares e milhares de cristãos, os amarrando em postes, e colocando eles para iluminar a entrada de Roma? Onde está o Império Romano? Foi desfeito. Onde está o Império Babilônico? Onde está o Império Assírio? Onde estão os impérios modernos? Um dia todos serão desfeitos, mas o reino do nosso Deus vai permanecer, porque o Senhor é aquele que governa. A tua vara e o teu cajado é consolo para mim, quando eu me submeto a esse Senhor, que além de ser esse Deus pessoal, esse Deus provedor, esse Deus que é o nosso pastor, esse Deus soberano, Ele é esse nosso Deus protetor. A vara, o cajado, tinha essa função de trazer de volta, de proteger, de tirar lá do buraco, de sustentar na caminhada. Mas ainda, neste versículo de número 4, tem uma outra característica desse Deus. A sétima característica é o Deus que cumpre promessas. Porque ainda que eu ande pelo vale, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo.
o Senhor está conosco. O Senhor é aquele que vai nos sustentar na nossa caminhada. O Senhor está conosco. O Senhor está comigo. Meu querido, se na caminhada da vida tiver só você e Deus, não se preocupe. Não se desespere. Porque às vezes tem momentos que nós vamos nos sentir sozinhos. Talvez abandonados pelas pessoas que mais nós queríamos ao nosso lado. Mas lembre-se, o salmista passou por esse momento de angústia. Seu filho Absalão se voltou contra ele. O seu próprio povo se voltou contra ele. Os inimigos estavam com armadilhas e com planos ferrenhos contra ele. Mas lembre-se, dentro do vale, o Senhor está conosco. O Senhor não está longe do vale. O Senhor não está distante do vale. O Senhor não está alheio ao vale. Mas o Senhor, o nosso Deus, Ele cumpre as promessas e Ele vai estar conosco nesta caminhada. O Senhor jamais nos abandona. Nós muitas vezes que o abandonamos, nós muitas vezes que nos afastamos dEle, mas esse Senhor está junto de nós. Oitava característica, está chegando lá, falta só 3, né? Oitava, nona e a 10ª. Oitava característica desse Deus no Salmo, versículo de número 5, vamos ler juntos, versículo 5. Meu cálice. Querido, a oitava característica é o Deus que se alegra, que se deleita, que tem prazer em nos servir. Pensa, você ser servido pelo garçom Floriano já é uma bênção. Pela garçonete Cineia. Quanto tempo esses irmãos trabalharam servindo nessa área? Você servido por alguém, não é bom? Quando você encontra uma boa pessoa que te serve, seja um alimento ou qualquer outra coisa. Já é bom quando você vê alguém que faz com excelência, alguém que faz com alegria. Que bênção, irmãos. Semana passada lá no sertão a gente foi servido com coisas maravilhosas. Um irmão na quarta-feira disse: olha, sexta-feira vai ter um churrasco de carneiro. Eu falei, ó, que legal, encerrando a semana de aula. E acabamos a aula às 5 horas da tarde, quando foi entre o final da aula e o churrasco de carneiro, eles prepararam uma buchada de bode. Só que não me avisaram que era buchado de bode. O rapaz preparou, estava eu, mais os outros 2 pastores, mais alguns ali à mesa, e ele trouxe aquele prato ali com uma farinha, uma farinha que é usada para fazer o cuscuz ali, triturada, e colocou aquilo ali, e alguém perguntou, não foi eu, tá? Alguém que estava na mesa perguntou, o que é isso? Ele falou, não, come primeiro, depois eu falo o que é. E ele esperou, o rapaz esperou, depois que todo mundo beliscou um pouquinho, ele falou assim, agora eu falo o que é buchada de bode. Aí depois que todo mundo beliscou, ele trouxe língua para comer, massinha. E como a gente está no campo transcultural, né, tivemos que experimentar aquilo ali. E depois veio o churrasco de carneiro para fechar o dia, aí nós viemos embora. Mas o que a gente viu ali é a alegria do irmão Júnior e a esposa dele em nos servir. No dia anterior, eles tiveram a alegria de ir lá, preparar o animal, né, imolar o animal, preparar tudo e nos servir com alegria. Agora pensa, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é que faz essa ação em prol do salmista e em prol da minha vida e da sua vida. Olha aí, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Quem é que vai preparar a mesa? É o Senhor.
É o Senhor que vai nos servir, que vai cuidar de nós. E o nosso Deus tem prazer nos seus. Deus se alegra com aquele que quer ser submisso a Ele, quer descansar nele, quer buscá-lo. Meu irmão, por que não descansar no Senhor? Por que não colocar a nossa vida totalmente na dependência desse Deus que está disposto a todo instante, a todo momento? Ele está disponível e Ele quer nos servir, Ele tem prazer nisso. O nosso Deus se deleita em nos servir. O salmista tem esta convicção de que o Senhor é quem vai fazer isto. Também, em nono lugar, vamos ler juntos o versículo 6, o último versículo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Nessa primeira parte do versículo 6, nós vemos um Deus que está sempre nos seguindo. Você vai para lá, para a esquerda, Deus está te seguindo. Você vai para a direita, Deus está te seguindo. Você anda para frente, Ele está te seguindo. Você vai para casa, Ele está te seguindo. Você vai para a escola, Ele está te seguindo. Bondade e misericórdia, ou seja, expressões da graça de Deus manifestada aos seus, aqueles que são seus. Isso é para quem é realmente servo desse Senhor. Onde você vai, por onde você anda, se você olha, ou é bondade, você está aqui, ou é misericórdia, você está aqui. São as ações desse Deus em prol dos seus. O Senhor está sempre nos seguindo. Com o quê? Com a sua bondade, com a sua misericórdia. Será que você agora, nesse momento, na sua cabeça, na sua mente, você pode enumerar alguma expressão da bondade de Deus para com você? Pare para pensar um pouquinho aí. Que expressão da bondade de Deus para com a sua vida? Que expressão da misericórdia do Senhor para com a sua vida? Meu irmão, lembre-se, o Senhor está nos seguindo. Ele se deleita em estar com os seus. 10ª característica, ainda no versículo de número 6. O nosso Deus é segurança eterna, porque Ele está me seguindo todos os dias, e com isso, o salmista está seguro nos braços deste pastor, quando ele expressa: habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Meu querido irmão, querida irmã, se você reconhece que o Senhor tem essas características que a gente descreveu aqui no Salmo de número 23, e muitos outros atributos, que inclusive nós estamos estudando sobre os atributos de Deus aqui nas quartas-feiras. Lembre-se que Deus é a nossa segurança eterna. Não temos o que temer. Mesmo num mundo conturbado, mesmo com tantas situações que acontecem ao nosso redor, mesmo que as notícias do dia a dia não são tão boas, mas nós podemos nos lembrar que há segurança sim no Senhor. E o nosso desejo deve ser habitar na casa do Senhor. Não é transferir a sua casa para aqui. A ideia não é do local fixo. A ideia da casa do Senhor, no nosso contexto, é a presença de Deus, é desejarmos a presença de Deus. Ela se reflete quando nós estamos juntos também. É a expressão comunitária do povo de Deus. Quando nós nos encontramos, quando nós estudamos a Bíblia juntos na quarta-feira, quando nós estamos aqui em oração juntos na sexta-feira, quando nós estamos no domingo, mas também no dia a dia, que você almeje, que você deseje estar junto a esse Deus que está conosco todos os dias. Não é um pouquinho, não é alguns momentos. Porque se você observar o seu bebê, a sua criança,
principalmente quando ela está bem pequena, né? E aí os que são mais veteranos aí passaram dos 40, né? Dos 50. Você vai se lembrar quando sua criança era bem pequenininha. Quantas vezes ela se sentiu insegura porque você deixou ela sozinha por um pouco. Você foi para um outro ambiente da casa, deu uma saidinha rápida para voltar, e a criança já ficou ali um pouco insegura. Pense que se nós nos distanciarmos do Senhor, desviarmos os nossos olhos do Senhor, isso pode nos trazer preocupação, medo e insegurança. Mas lembre-se, bondade e misericórdia do Senhor me seguirão todos, não é alguns, mas são todos os dias. Louvado seja o Senhor. Quero concluir esta mensagem te convidando a ir lá para o Evangelho de Marcos. Capítulo de número 6, Marcos 6, versículo 31. Alguns apontamentos e conexões com esse Salmo 23. Acompanhe comigo a leitura a partir do versículo 31. Diz assim: E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir, reconhecendo-os, correram para lá a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se delas, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Vamos dar uma pausa aqui. Jesus, ele entende que é um momento de repouso. Ele precisava descansar. Os discípulos precisavam descansar. A jornada estava ferrenha. As dificuldades eram grandes. Nós precisamos descansar. Só que, quando eles desembarcam do barco, no versículo de número 34, Jesus vê que aquela multidão precisava de cuidado. Aquela multidão ainda estava angustiada. Pessoas vieram de várias cidades e não permitiram que naquele momento Jesus e os discípulos descansassem. Jesus então diz para os discípulos, e ensina muitas coisas. A partir do versículo de número 39, Jesus continua e diz: Jesus lhes ordenou que todos assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100, 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 pessoas. Meu querido, aquelas pessoas precisavam de cuidado naquele momento. Apesar de que também os discípulos precisavam de descanso e repouso. Mas Jesus entende que a compaixão era algo que precisava ser exercida naquele momento específico. Mesmo na escassez, mesmo no momento adverso. Porque aqueles discípulos tinham o que alimentar aquelas pessoas? Não. Mas um jovem que tinha ali 5 pães e 2 peixes. Esse garoto entrega o que tem para um dos discípulos. E um dos discípulos chega para Jesus e diz: olha, temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para essa quantidade enorme de pessoas? Mais de 5.000 pessoas. O que fazer? E esse pouco na mão de Jesus
dá para alimentar toda aquela multidão. E há uma grande lição também no texto, irmãos, é que depois que todos são alimentados, os discípulos recolhem o quê? 12 discípulos, 12 cestos. Onde não tinha nada, onde existia muito pouco, com Jesus isso se torna muito. Agora é uma coisa minha, tá? Não está nas escrituras, é uma coisa minha. É como se Jesus dissesse assim: agora, cada discípulo, você tem o seu cesto cheio de pão também. Você tem o que comer. Jesus está ensinando uma lição para aqueles discípulos, que é uma lição de fé. Mesmo que seja pouco, nas mãos do Senhor, que é o nosso pastor, isso se torna sustento para muitas pessoas. Meu querido, preste atenção. A conexão disso com o Salmo 23 não é o fato apenas do alimento do físico, do pão e do peixe, mas é o alimento da alma, é a expressão do cuidado de Deus. Porque a compaixão de Jesus para aquelas pessoas não é apenas do alimento, porque Jesus começa ali um discurso e ensinos mais profundos na vida daquelas pessoas, porque Jesus está compadecido daquelas pessoas. Jesus quer cuidar de cada aspecto da vida daquelas pessoas, porque Jesus estava preocupado, desejoso de abençoar aquelas pessoas, porque o texto diz que Jesus viu. Segundo a atitude de Jesus, ele compadeceu-se. Terceira atitude, Jesus abençoou aqueles alimentos e eles foram repartidos, e aquilo sustentou cada uma daquelas pessoas num lugar deserto, já à beira da noite, sem comida. O Senhor proveu. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. Ainda que estejamos nos dias mais difíceis, precisando da provisão, o Senhor é o Senhor da provisão. Quero concluir com João capítulo 10. Versículos 10 e 11. João 10, versículos 10 e 11. Leamos juntos. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O ladrão tem como premissa roubar, matar, destruir. O que tem te roubado? O que tem te destruído? O que tem te matado? Não vem de Deus. Mas o Senhor tem uma palavra. Eu vim para que tenham vida. É o contrário de morte. É o contrário de roubo. É o contrário de destruição. E não é uma vida qualquer, é vida em abundância. E Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor. Como que o salmo começa? 23. O Senhor é o meu pastor. Às 14, 15, 16 ou 17 vezes que aparece o pronome meu, minha, eu, são expressões de confiança do salmista.
num Deus que está sempre presente, num Deus que é segurança, num Deus que é protetor, num Deus que é provedor, num Deus que é o nosso pastor, num Deus que se deleita em nos servir, num Deus que se alegra em estar conosco, num Deus que é digno de louvor, de adoração, num Deus que está sempre presente. Confie nesse Deus, descanse nesse Deus. Que o Salmo 23 seja muito mais do que uma expressão, do que até uma narrativa de cor, que muitos sabem falar de cor, mas que ele não esteja apenas aqui, mas que seja uma verdade no seu coração, que você lembre desse Deus, nos momentos bons, alegres, felizes, mas nos momentos do vale, nos momentos da sombra da morte, nos momentos que nós precisamos da bondade e da misericórdia do Senhor nos seguindo. Curva a sua cabeça.